viu, deputado, sobre essa lei, e que existe muita preocupação de clubes de engenharias do Brasil. Eu posso, de pronto, assim, de memória, falar sobre Brasília, Maranhão, Ceará, sobre a discussão sobre essa lei, né, que é de vital importância. Mas eu queria agora simplesmente me concentrar em prédios mais antigos. São os prédios chamados apacados, né, muito antigos, e as plantas desses prédios foram depositadas na prefeitura, e no caso do prédio que eu moro, por exemplo, foi procurada a planta e a prefeitura disse que não tem. Então, fica difícil, né? Eu acho que se a responsabilidade da guarda disso foi da prefeitura, a prefeitura deverá procurar elaborar uma nova planta. É impossível isso, né? Esses prédios são muito inadequados, né? Quando foi construído um prédio que eu moro, por exemplo, não havia televisão, não havia computador, não havia micro-ondas, não havia máquina de lavar roupa, enfim, né? O prédio é de 1927. É um patrimônio cultural da cidade, né? Assim como outros, existem vários, né? Existem prédios apacados que não têm 2 andares. Por exemplo, a Rua da Carioca, né? O Saara, muitos prédios não têm 2 andares, ou tem 2 andares. E aí, isso não vai ser contemplado dentro da lei? Deveria, né? Deveria, né? Então, como fica, a preocupação como fica a manutenção desses prédios? Esses prédios, a manutenção dele vai ser mais cara. Então, a preocupação que me foi passada é sobre uma campanha antes da aplicação da lei, junto à população, para que a população esteja consciente disso. Porque os síndicos, inclusive, eles ficam num dilema, porque o condômino menos sabe ainda sobre essa lei. Então, é necessário que eles estejam conscientes da importância dessa lei, né? Então, eu também quero parabenizar pela iniciativa do vereador Eliomar Coelho sobre isso, e pensamos, até conversei com a Cátia Fará há algum tempo, né, e com o Kisf sobre isso, né, de organizar por bairro essa discussão, né? No caso também da periodicidade, existe um outro efeito que o colega nosso do Clube de Engenharia do Ceará conversou comigo, que é a corrosão por salinidade, né? Esse aí eu não vi constando na lei. E no caso lá do Ceará, os prédios da Praia do Futuro, né? Então, esse efeito da corrosão por salinidade, da infiltração de água no subsolo e tudo, é necessário uma periodicidade menor de vistoria, né? Acreditaram os que falaram para mim, que eu sou engenheiro agrônomo, né? Então, fica essas indagações e essa proposta. Vamos fazer uma discussão interna do Clube de Engenharia, com diversas divisões técnicas aqui do Clube de Engenharia. Conversei já com o Márcio Patusco, com o Yara Nagli sobre isso, com o Manuel Lapa, e vamos propor depois uma discussão por bairro. É isso. Obrigado. Senhores, antes de chamar o próximo, eu queria só dar umas informações aqui que são prioritárias, que me foram pedidas pela diretoria. Em função dessa lei da mídia democrática, que os senhores já receberam, parece que os senhores já receberam o folder, será distribuído também um abaixo-assinado, onde a gente, quem apoiar essa lei, obviamente, possa assiná-la,
porque na realidade já tem 300 mil, em torno de 300 mil assinaturas, mas o número necessário é de 1.300.000 assinaturas. A outra coisa é que, através do projeto, após o projeto e a lei do deputado Luiz Paulo, já está tramitando no Congresso a lei parece que já tem um número, 491, que regulamenta as autovistorias em todo o país. Então, regulamenta não, ela será regulamentada e a ideia inicial é em cima da lei do deputado Luiz Paulo. A outra coisa é que o presidente, sobre as perguntas, a gente está com pessoas aí em torno do plenário que estão recebendo as perguntas para evitar que os senhores tenham que se deslocar, e tem formulários próprios que serão, ou parece que já foram, aí desculpem de novo, eu cheguei atrasada e perdi o bonde aí nessa história. Então, que já foram distribuídas ou que serão distribuídas e que já tem gente para recolher e encaminhar à mesa. O representante da Procuradoria do Estado, que é o chefe de perícias da Procuradoria, isso saiu também equivocadamente no convite, além dele ser coordenador da Câmara de Engenharia Civil do CREA, diretor do clube e empresário, engenheiro civil José Schipper, ele pediu para fazer as considerações iniciais aqui, inclusive aproveitando a presença do deputado Luiz Paulo e do vereador Eliomar Coelho, que também não poderá ficar o dia inteiro. Eu acredito também que o deputado, porque eles têm sessões, mas foi exatamente por isso ele pediu para fazer as suas considerações iniciais. Então, José Schipper, você pode vir aqui ou fazer daí, fica à vontade. Pergunta? Dá para o Rubinho ali a carta. Bom dia, mais uma vez. A minha preocupação na área técnica é com as vistorias, porque não existe exatamente uma definição, mas existe aquela olhar de perito que sabe o que é uma vistoria, que, na minha opinião, qualquer profissional deve se preocupar apenas com os aspectos de natureza ética. É claro que ninguém vai fazer aqui testes, não. Se precisar, vai ser dito nesse laudo. Essa vistoria, ela teria os sistemas construtivos, que a pessoa pode ver se tem fissura, flecha, recalque, falta de recobrimento, corrosão, como aqui falou o IBA, mas tudo isso consta da nossa vistoria. E tem que ver as anomalias construtivas, as anomalias funcional. A anomalia funcional é com relação à vida útil de cada serviço, cada material, e as falhas realmente que existem na construção. Então, independente também dessa parte estrutural, tem que ver o revestimento de pisos, paredes, fachada, quando indica todos os elementos que tem, que o problema de fissuras também, de manchas, de empolamentos, e teria que também completar com a comunicação visual e sinalização, que é muito importante, que é a rota de fuga, se tem o problema de incêndio, combate a incêndio. Teria que falar também sobre as esquadrias e caixilhos, o funcionamento, as coberturas, que é muito importante, com o problema de impermeabilização, problema de rufo, é uma coisa importante. Se houver junta de datação, também olhar, porque é importante. E eu estou fazendo aqui um relatório simples, mas aqui é completo. E tem o sistema hidráulico, que tem as bombas, se tiver piscina, equipamento de piscina, se tiver bomba de pressurização, as bombas de pressurização,
nós temos que ver esses detalhes todos. Na parte de esgoto, tem que ver os ralos, tem que ver as tampas de caixa de inspeção, etc., para ver se tem algum problema. E também o sistema elétrico, tem que ver os quadros, a entrada de energia. Nós também temos que ver o problema de telefone, portões, acionamento. Nós temos que ver também a iluminação de emergência, que é muito importante, que é uma coisa nova, mas eu acho que tem que pedir a todos os síndicos que coloquem essa iluminação de emergência. Elevadores, que aí já seria o engenheiro mecânico, mas é importante ver a parte de elevadores, e também a interferência das vagas de estacionamento, que às vezes ela prejudica o acesso a uma casa de bomba, etc. Tem que ser visto isso também. Eu aqui coloquei também o problema de gás, entre entradas e lugares de armazenamento, se tiver medidores, como é que estão sem ventilação. E aqui eu fiz nós tivemos na Cobreap, como eu informei, que foi o Congresso Brasileiro de Engenharia e Avaliação, o 17º, ocorreu em Florianópolis, que todo o Brasil. Então, a gente levantou essa vistoria, que lá não tem lá tem inspeção predial, mas vistoria não tinha. E a inspeção predial é uma coisa, a vistoria é outra. No número de prédios que foi levantado, a gente viu as seguintes ocorrências em ordem decrescente. Primeiro, alvenaria. Segundo, revestimento de paredes externos. Terceiro, impermeabilização. Quarto, pisos. Quinto, coberturas. Sexto, esquadrias. Sétimo, estruturas. E oitavo, instalações hidráulicas. Isso foi feito uma relação de 50 prédios e fizemos, então, um levantamento da ordem da visão dos prejuízos maiores. Então, todos os problemas deverão ser apresentados, né, e descritos minuciosamente, completos, com fotos, principalmente fotos. E as fotos, ela não pode ser tirada só do local, porque não dá a intenção. Tem que tirar do todo e depois do local para sentir qual é a situação. E também eu acho que tem que ter um bloco de prioridade. A prioridade dos serviços que tem que fazer para ficar bem orientado. Então, aí se faz um laudo de vistoria perfeito, que eu acho que vai atender bem as exigências, né? Eu já falei a vocês que nos próximos prédios, a partir desse ano, das licenças, vão ter essa norma de desempenho, que é uma norma que vocês têm que estudar, que é uma coisa totalmente diferente, uma exigência muito grande que vão ter nas novas normas. É isso que eu queria adiantar. O microfone. Tá. Senhores, na realidade está havendo uma certa inversão, porque depois do deputado e do vereador que tem horário, a gente ia passar para os técnicos da prefeitura e, posteriormente, todos fariam as suas intervenções, observações e tal, e a partir daí a plateia começaria a apresentar suas dúvidas. Mas, em função disso, o Bruno, nosso ícone de cálculo estrutural e recuperação de estruturas, solicitou que vai falar por 5 minutos, também no tema, e, a partir daí, eu vou chamar o Silvio Coelho, esqueci o nome toda vez, Mantovani, para eles começarem as suas apresentações. E antes eu vou dar alguns informes de algumas novidades que surgiram essa semana. Querido Bruno, quer falar daí? Melhor, né? Ô, Luiz Paulo, passa o microfone para o Bruno. Quer falar daqui? Melhor. Apesar do Pilates, da musculação, ele prefere falar de... Alô? Tá. Não precisa ficar nervoso não, que é 5 minutos só. Só complementando um pouco do que o deputado falou, em engenharia existe uma lei de Sitter, que é a seguinte:
Para você fazer qualquer obra, você primeiro faz o projeto, depois a execução, terceiro a manutenção e quarta a recuperação. E a lei de Sitter é o seguinte: cada serviço desse, à medida que for sendo bem feito, o serviço seguinte custa 5 vezes menos. Se não for feito, vai custar 5 vezes mais. Quer dizer, então, um projeto bem feito, você vai fazer uma obra 5 vezes. Se não fizer bem feito, você vai fazer 5 vezes mais caro. A manutenção também. Então, ao mesmo tempo que existe isso, são serviços obrigatórios. A manutenção é obrigatória. Se você não fizer a manutenção, a recuperação custa 5 vezes mais. Uma outra coisa também, eu faço protendido, comecei a fazer protendido na época quando eu saí da escola. Eu sou recém-formado, quer dizer, formei em 56. Hoje tenho 57 anos de formado. Eu, quando comecei a fazer protendido era pouco conhecido. E eles fizeram a norma na Europa, e eu trabalhava na Stup, firma francesa do Freycinet, que fez o protendido praticamente, e eles em 65 publicaram um livretozinho em que tinha a norma de protendido de um lado e na página em frente a explicação da norma. Então, uma coisa importantíssima nessa lei do deputado é exatamente a explicação, essas coisas que eu conto com o Shipper e conto com o Paraíba para fazer. Quer dizer, a lei está feita. Agora, o que a gente vai pedir? O que vai ser feito? Então, em 65, quando saiu a norma, eu recebi isso da Stup e desde essa época eu faço coisas que hoje estão na norma brasileira, 40 anos depois. Então, a gente tem que pegar o Shipper, pegar o Paraíba, essa turma mais experiente, e mostrar o que tem que ser feito nessas vistorias. O Luiz Paulo deu o início, e agora a gente pegar essa turma mais experiente e começar a fazer a regulamentação, que a regulamentação disso é essa explicação. Senão a gente... Outra coisa também, vamos bancar um pouquinho... Eu faço projeto. E hoje projeto, se eu pudesse recomeçar, eu não faria mais projeto não, porque hoje existe a gente faz projeto, cobra